Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa Transpodata, um programa duplamente especial. Especial porque é o programa do Prêmio Top of Mind do Transporte 2023, que chega em sua 6ª edição. Especial também porque desta vez não estamos fazendo o programa nos estúdios da Transpodata, fomos convidados especialmente para gravar aqui na Mercedes-Benz, um estúdio montado dentro da fábrica. E do meu lado, sempre, o meu fiel companheiro, Mauro Cassani. Tudo bem, Mauro? Olá, pessoal. Vamos fazer hoje um bate-papo bem bacana aí com a Ebro, que representa a gerente de marketing da Mercedes, ganhou em 7 categorias, são premiações importantes e também acabou levando o prêmio mais importante, que é a marca mais lembrada. Vamos bater um papo com ela, que ela vai falar um pouco mais da estratégia de marketing, como que a Mercedes cuida dessa imagem junto com o público que mais interessa a ela, são os caminhoneiros e os transportadores. Bom, e vale lembrar que nós escolhemos, uma pessoa, um profissional para entrevistar para essa edição, um executivo da Mercedes-Benz, porque foi diferenciado essas 7 categorias para uma marca, mas ao longo deste programa, deste bate-papo que nós estamos aqui na Mercedes, nós vamos trazer algumas categorias, alguns cases especiais selecionados pela nossa produção. Mauro, você acompanha o prêmio, claro, está com a gente, foi inclusive um dos idealizadores do prêmio, e a gente vem a cada ano mudando, transformando, incluindo novas categorias. Como é que é a tua visão? Como é que você vê essa evolução do Top of Mind do transporte? Bom, eu acho muito importante essa questão de valorizar, né, a dinâmica toda do transporte. Né? A gente está falando aí de categorias como valor de revenda, também focando em serviços, que são os diferenciais do mercado. Hoje não se vende mais um caminhão como um produto, vende-se uma solução completa de transporte, por isso que faz muito sentido, junto com o público, acrescentar essas outras categorias, especialmente essas, quando a gente fala de serviço, conectividade, são coisas novas, o aplicativo também que hoje que busca frete, que não é novo para esse ano, mas a gente colocou no ano passado. Então, são vários itens novos que têm a ver com a realidade do frotista e também do caminhoneiro. Então, com vocês, Mauro Cassani e Ebro, assistam agora esta entrevista. Vamos lá. Queria você começar, você contar um pouquinho da sua história profissional. Sim. Como é que você chegou aqui, como que você entrou, quando você entrou na Mercedes e quando você chegou no Brasil. Porque você fala muito bem o português. Sim, né? Bom, aprendendo cada dia alguma coisa. Muito sutil, muito levezinho. Eu queria que você desse uma visão pra gente, para entender como é que você chegou na Mercedes. Sim. Provavelmente não foi no Brasil. Não, foi na Turquia mesmo. Foi na Turquia. Então conta um pouquinho como é que foi essa sua chegada na Mercedes e depois esse seu desafio de encarar o mercado brasileiro. Ótimo. Então, eu entrei na empresa 16 anos atrás, na Turquia, como consultora de vendas de caminhões, né?
na época também, né, não era tão comum ter mulheres trabalhando como consultora dentro da empresa, mas eu fui escolhida, vamos dizer assim, porque eu falava espanhol e eles estavam procurando alguém para mercados overseas, né, fora da Turquia, e espanhol era importante. Então, eu comecei a trabalhar na área comercial de vendas, caminhões, e aí, daqui a pouco, me envolvi em alguns projetos, e um dos projetos que eu fiz lá ficou um benchmark no mundo, e aí o CEO da Turquia foi transferido para o Brasil na época, e aí me fez uma proposta para eu fazer o mesmo projeto aqui, que era um projeto para a gente implementar ferramentas de Kaizen, né, do Lean, de Black Melhorias. Melhorias nos processos, nas áreas administrativas. Tá. Aí eu vim aqui com 26 anos, sem falar português. Que ano foi que você chegou aqui? Foi 2010. 2010. São 13 anos já. Uhum. Não falava português, né? Quando cheguei, não conhecia nada da empresa, da cultura. Brasil nunca tinha visto na minha vida. Uhum. E aí, obviamente, foram nos primeiros 6 meses uns desafios, né? Normal. Mas, assim, desde que eu pisei no aeroporto, eu senti que esse lugar era para mim, sabe assim? O cheiro de tomate, alho na rua, sei lá. Assim, realmente, eu me senti muito em casa desde que eu cheguei. E já estou aqui 13 anos. Hoje em dia, estou formando minha família aqui. Enfim, né? Então, estou aqui. Oi, qual que é a tua formação? Eu sou formada em administração na Turquia, com informática. E depois eu fiz pós-graduação na Alemanha. E eu fiz um MBA aqui na USP também. Então, mais profissionalização mesmo na área de marketing. Então, quer dizer, a sua facilidade que a gente percebe com a língua portuguesa já vem de um domínio anterior do espanhol, né? Do espanhol, exato. Quando cheguei aqui, me ajudou muito. Você não estava perdida, não sabendo como conversar, já se entendia. Eu tenho facilidade, né? Eu falo alemão, eu falo italiano, eu falo português, inglês, turco, enfim, eu tenho uma facilidade assim com E o português você fez aula ou você foi pegando por osmose, assim, aprendendo? Ou fez aula mesmo? Eu fiz aula todos os dias, das 7 até 9, por 3 meses. Curso intensivo, inclusive eu fiz aqui na fábrica, porque eu acho que sem falar português é muito difícil você realmente interagir, entrar na cultura, tentar entregar algum resultado. Eu queria muito mesmo, assim, sentir como as pessoas pensam, porque o meu trabalho quando cheguei era desenhar os processos e falar onde que tem potencial de melhoria. Imagina uma pessoa que chegou de outro país, nem fala seu idioma, é muito nova, né? Como que vai saber como que você pode melhorar seu processo? Então eu pensava, não, pelo menos eu tenho que aprender esse idioma para poder me explicar e mostrar os exemplos que nós tínhamos lá, para que faça sentido para todo mundo, né? E foi implantado aqui o teu projeto? Foi. Isso já foi repercutido em outras partes da Mercedes? Foi. Na verdade, até hoje existe esse departamento. Eu iniciei aqui trazendo os exemplos da Turquia. Aí nós fizemos, já é uma área estabelecida, tem vários outros projetos, então até hoje continua, faz parte da cultura, né? Continua, melhoria contínua nos nossos processos, tanto produtivos quanto administrativos. Mas assim, como o meu caminho sempre foi área comercial, depois desse projeto eu me integrei com a área comercial. Eu trabalhei alguns anos na presidência aqui e depois eu estabeleci aqui uma área de inteligência de mercado. Com a chegada da Leoncini, não tínhamos essa área aqui na fábrica e eu comecei a trabalhar com esse assunto. Isso foi quando a gente começou a trabalhar com os dados, quando a gente juntou os nossos dados, padronizou. Foi nesse momento que vocês pensaram na Voz das Estradas? Assim, vocês pensaram juntos? Foi junto porque quando a gente integra os dados que nós temos, e são muitos, né? A gente começa a chegar em algumas conclusões. Obviamente, tem muito também a ver com desenvolvimento do produto, comentários dos clientes, relacionamento. Em 2014, nós chegamos com Voz das Estradas, né? Sim. E aí a gente estava tendo alguns sentimentos do consumidor que a gente estava ficando cada vez mais distante deles. Então, ouvindo isso e vendo os dados e toda a relação,
a gente falou, não, a gente tem que estar perto deles. E assim que nasceu, né, as estradas falam. Quais ferramentas, assim, didaticamente, de maneira muito simples, quais ferramentas efetivas vocês utilizam para ouvir essas vozes da estrada? Porque quando a gente fala, soa muito genérico, né? Como que a Mercedes ouve essa voz das estradas, né? Que são as demandas do mercado. Sim. Como que vocês fazem para ouvir essa voz das estradas? Sim, a gente tem várias ferramentas, porque depois de 7, 8 anos, né, a gente as estradas falam Mercedes-Benz ouve, é como fosse o lema do nosso aqui. Se você for na produção hoje, você vai ouvir isso da pessoa que está produzindo caminhão, engenharia, qualidade, RH, todo mundo vivendo isso. Então, não é mais uma campanha de marketing, né? As ferramentas que nós temos. A gente tem, primeiro, um caminhoneiro trabalhando no meu time. Trabalho desse caminhoneiro, o Moita, né? Sim. Ele está nas estradas. Ouvir as estradas. Ele tem no WhatsApp, ele tem contato com caminhoneiros diariamente e ele fica conversando com eles o tempo inteiro. A gente está rastreando o que eles falam para a gente reporta isso para nosso board. Então, a gente está o tempo inteiro ligado o que o caminhoneiro está precisando saber, o que ele tem de dor, de necessidade, e a gente usa nosso embaixador, né, que é o Moita. Com frotistas, a gente tem alguns fóruns também. Um deles é que a gente tem um dia na fábrica, em junho, a gente para todas as áreas administrativas por 4 horas, convida os clientes aqui e a gente fala para eles, pode falar, pode reclamar, pode dizer. É um evento que vocês criam na fábrica. É obrigatório. E é bater papo com o frotista. Com o frotista. E é obrigatória a participação de todos os funcionários para ouvir o que o cliente tem para dizer. Isso é E o cliente fala mesmo? Fala. Porque a gente brifa eles também, né? A gente fala o objetivo desse evento e a gente fala para ele realmente, desde as queixas que ele tem, que pode estar, né, normal, até as sugestões que ele tem, os desejos que ele tem. Então, ele fala com a gente, junto com Leoncini que lidera, né, esse bate-papo. A gente faz uma live para a fábrica inteira e todo mundo ouve. Isso é, inclusive, uma coisa mundial. Então, o mundo inteiro, na verdade, vai fazer a mesma coisa. Em todas as unidades. Todas as unidades. Alemanha, Turquia, então, Inglaterra. Então, isso foi uma ideia que foi embrionária, que saiu aqui do Brasil para o mundo... Ou isso já foi uma adaptação do que tinha lá fora? Não, fomos nós, pelo nosso moto, né? As estradas falam na Mercedes-Benz ouve. A gente já fez isso em vários formatos. A gente faz, por exemplo, às vezes, antes das lives e tudo mais, a gente chamava os clientes aqui e chamava os funcionários aqui na fábrica da engenharia, da RH, de controlling, de várias áreas, para ouvir cliente. Isso já começou faz muito tempo. E essas práticas inspiraram também, né, os outros países. Pô, isso é muito... Porque a Mercedes, há uns 20 anos, talvez nem tanto tempo assim, já tinha uma reclamação de tanto frotista quanto caminhoneiro, e muitas vezes até de concessionários, de que a fábrica tinha uma certa empáfia em o que nós fazemos está correto, vocês estão comprando o melhor. Agora vocês inverteram o processo. Sim, totalmente. Primeiro que quebrou esse paradigma da empáfia e criou um sentimento de humildade dentro de todo o staff, da diretoria, porque vamos fazer o melhor, mas possivelmente podemos melhorar coisas que o caminhoneiro, a estrada que está dizendo. Sim, exatamente. Foi essa adaptação e foi uma coisa muito natural. Sabe, não foi um esforço muito assim, porque acho que as pessoas que estão aqui também têm essa personalidade e esse desejo. A gente estava vivenciando isso e também, por outra coisa, né? Os produtos eram, antigamente também, muito da Alemanha, de um certo padrão. Sim. Então, o que nós fizemos... Produto de prateleira, chega e compra. O que a gente faz quando a gente ouve aqui a estrada, né? A gente tem muito argumento para levar para a Alemanha e adaptar os produtos, e foi o que nós fizemos. Então, o Actros que nós lançamos, né, uns anos atrás, ele foi totalmente adaptado para o Brasil. Então, ouvindo o nosso consumidor é um lado óbvio, mas
colocar na prática o que estão pedindo é uma outra coisa que a gente tem na matriz na Alemanha e eles também entenderam essa necessidade. Então, hoje em dia, os produtos são adaptados para o nosso mercado e, obviamente, melhoria contínua sempre, né? E também acompanhar as realidades do mercado que estão mudando muito. E, Ebro, quando você fala adaptado para o mercado, a gente tem que pensar que, obviamente, o Brasil tem uma dimensão continental. Né? É um país com o tamanho da Europa, praticamente. E com, obviamente, culturas diferentes, aplicações muito diferentes. A realidade no Sul não é a mesma lá no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, a gente pode entender que esse ouvir a voz do Estado não é só adaptar para um produto nacional. É quase que entender determinados nichos e atender esses nichos. Sim, com certeza. A gente até fala, né? A gente ouve a estrada e entende sotaque. Porque tem muitas soluções que a gente está colocando no mercado para alguns segmentos específicos. Não sei se vocês acompanharam na AgriShow agora, por exemplo. Sim. A gente tinha uma aplicação misto, né? Tanto de Acelo quanto de Actros, onde a gente tem um caminhão rodoviário, só que com um kit off-road para as aplicações onde você tem, por exemplo, madeira, algumas coisas de cana que você entra no campo, mas você carrega também Também entra na roça. Na estrada, exato. Então, essas soluções muito práticas, que em nenhum lugar do mundo existe isso. A gente só consegue trazer aqui porque a gente está o tempo inteiro ligado e ouvindo o que o consumidor está pedindo para nós. Os eventos que a gente faz também, né, o relacionamento muito próximo é um diferencial também. Então, o concessionário tem participação? Como é que funciona a relação de vocês nessa questão de ouvir o mercado junto com a rede Mercedes-Benz? Eles participam 100%. A gente tem, como eu falei, essa é uma cultura agora da empresa. Então, não é mais uma campanha de marketing. Começou assim, e ele entrou na nossa veia. Na veia, exato. Está no DNA já. Está no DNA e isso também, obviamente, concessionários vivem e sentem isso no dia a dia. Eles estão na frente do cliente todos os dias. E principalmente nos nossos eventos, na nossa comunicação, a gente tem várias ferramentas, aplicações, onde a gente divide toda a estratégia com o concessionário e essa cultura tá também nas lojas, nas oficinas, dá para sentir e ver isso também nos concessionários. Você está acompanhando a entrevista de Ebro Samser aqui no estúdio da Mercedes-Benz para Mauro Cassani, mas vamos acompanhar alguns dos principais trechos do Prêmio Top of Mind do Transporte 2023. Que honra! A primeira empresa Braspress, senhor Urubatã. Importante esse reconhecimento porque é um reconhecimento espontâneo, não é fruto de nenhuma ação pedindo voto, etc, etc. É a constatação na raiz do trabalho que está sendo realizado e a ESG na nossa companhia é encarado como uma forma de fazer resultado, de produzir resultado. Não há nenhum tipo de altruísmo nisso, nós fazemos isso visando os resultados. Nos nossos relatórios de ESG na companhia, na primeira página nós divulgamos o balanço da empresa, mostrando que aqueles resultados são através daqueles resultados que nós efetivamente fazemos o cumprimento da pauta do ESG. Portanto, nós estamos muito felizes com esse reconhecimento, nós estamos muito felizes por saberem que as empresas de transporte rodoviário de cargas, a indústria da logística brasileira hoje está muito voltada para a pauta do ESG. Muito obrigado a todos vocês. A empresa agora JWM Transportes.
JWM, ela tem os valores de ESG enraizados desde a fundação da empresa há 27 anos. É uma empresa constituída familiar, então os valores eles vieram de uma forma assim bem espontânea e natural, e isso foi sendo desenvolvendo e passado aos colaboradores de uma forma muito natural. E o reconhecimento que a gente hoje está recebendo também ele veio de uma forma bem espontânea, foi uma grata surpresa para a gente. E as próximas práticas que a gente tem feito na JWM, além de várias outras inúmeras que a gente acaba divulgando no mercado, hoje a gente está com um conselho administrativo independente, investindo mais no G. O E e o S hoje a gente já tem muitas campanhas e hoje a gente está aprimorando cada vez mais o G com os conselhos administrativos, balanços auditados e trazendo as melhores práticas no mercado, no mundo financeiro e corporativo. Fretebras. Bom, a gente aqui na Fretebras, a gente está muito feliz com o reconhecimento. É mais um ano que a gente é reconhecido com o aplicativo de frete. E com certeza a gente atribui esse reconhecimento ao trabalho que a gente faz em escala nacional. A gente tem mais de 700 mil veículos cadastrados na plataforma, mais de 20 mil empresas também, transacionando quase 1 milhão de fretes por mês dentro da Fretebras. E a gente vem investindo muito para melhorar cada vez mais a experiência dos caminhoneiros e das transportadoras, são nossos clientes, embarcadores também. A gente investiu muito em segurança, a gente investiu muito na usabilidade do nosso aplicativo, serviços cada vez melhores e, sem sombra de dúvida, isso vem através do reconhecimento de Top of Mind como aplicativo de frete, né? Isso concretiza todo o nosso investimento, o nosso trabalho aí no meio de transporte. Queria que você falasse um pouco do marketing. Eu queria entender, se você pudesse traçar as diferenças de como era o marketing e a campanha para fortalecer o nome Mercedes-Benz com esse público de caminhoneiro e frotista no passado, quando o mundo não estava com essa dinâmica digital, e como que é agora, com essa nova dinâmica de comunicação, de informação muito mais rápida, onde antes se via as coisas por revistas, por uma TV, rádio, e hoje os veículos, as mídias são muito distintas. Sim. O que mudou, como era antes, o que mudou e qual que é o desafio para que a Mercedes continue enfim, trabalhe para isso, né? Para se tornar o top of mind para os próximos 15, 20 anos. Exatamente, exatamente. Primeiro, é um orgulho, né, para a gente. Cada vez que a gente tem esse prêmio, a gente fica muito feliz porque, querendo ou não, né, é um reconhecimento também do esforço da toda a fábrica aqui. Muita coisa mudou, obviamente, desde as épocas que a gente não tinha tantas ferramentas digitais, mas acho que o que não mudou, talvez seja até mais fácil de falar, que você estar inserido no dia a dia do consumidor, isso não mudou. Então, a forma que a gente entrega a informação mudou sim, mas a forma que ele está precisando de informação para fazer uma compra, a forma que ele está buscando conhecimento para poder utilizar o produto dele da melhor forma possível, não mudou. As necessidades dele, na verdade, não mudou. Apenas do jeito que ele está consumindo essa informação mudou. Então, antigamente, a gente também estava inserido na vida dele, principalmente muito nos eventos, né? Rádio era uma coisa que a gente usava muito, até hoje a gente utiliza bastante, e as revistas, né? A gente estava no posto, no concessionário, na estrada, onde ele estiver, a gente estava presente nessas mídias. Hoje em dia, a gente conhece muito bem os 24 horas deles, né? Tanto do frotista, quanto do motorista empregado, autônomo. Então, a gente sabe que horas eles acordam, a gente sabe que horas tomam café de manhã e estão na frente da televisão, que horas ele vai entrar no Facebook, no Instagram para olhar, né, nas mídias sociais, se ele está lendo jornal, não está, quais estradas
ele usa, né? Para a gente ver se vai colocar outdoor, não vai colocar. Então, ele praticamente sai da casa dele, até às vezes os prédios onde os frotistas moram, hoje tem elevador, né? A gente consegue colocar nossa comunicação dentro das residências, né? Então, tem muitas ferramentas, mas eu acho que o importante, e sempre foi, é estar útil na vida dele, ou seja, com as informações que a gente está colocando na frente dele. Eu tenho que apoiar ele a tomar uma decisão boa. Ele está comprando um caminhão, importante para ele, a gente sabe disso, né? Então, um investimento para ele. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente sempre tentava fazer isso, ou com o vendedor, através do concessionário também, é que a informação que ele precisa esteja com ele na hora que ele está precisando. Né? Existe uma jornada de decisão. Ele vai olhar primeiro, definir que ele tem necessidade, depois ele vai querer comparar as marcas, depois ele vai querer se informar sobre financiamento, sobre seguro, depois ele vai querer saber onde tem concessionário. Eu tenho que colocar essas informações na frente dele na hora que ele precisa, porque eu quero estar útil na vida dele. Esse é um lado, né? Que acho que a forma como a gente faz mudou, porque hoje é tudo muito mais digital e depende dos dados, mas antigamente também era a intenção. Tem no outro lado, que é um pouco mais, não é tão racional, mas um pouco mais emocional. Que acho que é muito mais, eu digo muito mais importante, obviamente, porque a gente também está num país emotivo, né? O Brasil é uma cultura... O latino já é muito exato, emotivo. Então, igual eu, turcos também são assim. Então, a gente ganhar coração dessas pessoas. A gente é uma marca com muita tradição e muitas empresas, muitos caminhoneiros começaram no negócio deles, às vezes com um caminhão, às vezes pegou o caminhão do avô, do pai e era uma Mercedes. Então, essas pessoas já têm uma conexão de coração com a marca. É bem nesse ponto que eu queria tocar contigo, te interrompendo, mas é nesse ponto para não perder o raciocínio. Porque a gente percebe que até um tempo, a compra, a aquisição e até a predileção, a preferência por uma marca, né, no caso da Mercedes-Benz, vem de família. Meu pai, meu avô já dirigia um Mercedão, meu pai também, e eu vou comprar Mercedes. Isso tem ainda, mas mudou mais, né? Agora a compra também, ela passa a ser mais racional. Vocês perceberam embora tenha o lado afetivo, mas o lado racional pesa mais agora. Pesa, porque tem concorrência, né? Tem produtos e serviços que são parecidos hoje em dia. Então, por isso é importante você entender a necessidade dele, onde que ele tem mais dor, né? Para que a gente seja mais um consultor para ele, para o negócio dele, do que um vendedor, né? E isso eu acho que a gente vem percebendo sim, claro. Nos primeiros, inclusive, essa mudança também na nossa comunicação, isso foi o principal motivo. Porque muitos anos a gente tinha isso, né? Não, eu compro uma Mercedes, você não tem como me convencer. Isso vem da família. Mas depois, obviamente, eles foram convencidos, questões econômicas, questões mais racionais, obviamente, é negócio. E aí que a gente entra para poder, primeiro, respeitar essa história que eles têm, comemorar essa história junto com eles e estar perto para que a gente consiga entender, de fato, o que ele precisa. Por isso que a gente tem dentro da nossa empresa aqui a área de demonstração, onde a gente coloca, né, caminhões na operação dele, testa se realmente é esse que funciona, não, o que tem que ajustar. A gente tem consultores por segmento para poder apoiar. Então, temos várias atuações, serviços, né, vários serviços, produtos, para poder ser uma solução na vida dele. Tanto que hoje a gente fala, né, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução. Então, a gente tem que ser a solução na vida dele. Você está dizendo, a Mercedes ouve e entende até o sotaque, né? Entende o sotaque. E vocês ganharam no prêmio, no Top of Mind de transporte, o prêmio mais importante, que é a categoria assim, mais significativa, que é a marca. Quando na pesquisa foi perguntado para o frotista, para o caminhoneiro, me fala uma marca de caminhão, a Mercedes ganhou com uma larga margem.
nem sempre, muitas vezes a gente percebeu que o cara nem tinha um Mercedes, mas acabou falando como marca primeiro Mercedes. Aqui você atribui isso, algo emotivo que vem de gerações passadas, ou também já fruto de um trabalho de proximidade de vocês junto com o cliente, essa escuta que vocês fazem nas estradas. Sim, sim. Na verdade, eu acho que isso obviamente tem na tradição e a história, e as pessoas têm na estrela no coração, desde sempre. Mas se a gente não tivesse adaptado o comportamento ao longo dos anos, a gente podia ter perdido isso, ou afastado, né, dessa emoção que eles já têm. Então, o que nós acho que fizemos, os trabalhos que nós fizemos para poder entender isso, né, e respeitar e estar ainda mais perto deles, acho que a gente conseguiu manter, porque para manter, né, uma tradição tanto tempo, você pode até errar com algumas coisas, mas muita coisa quer dizer que a gente acertou. Se a gente não acertou, a gente estava junto com o cliente, explicou e resolveu juntos, sabe? Então, acho que esse relacionamento é um relacionamento muito duradouro. Então, por isso que eu acho que até hoje a gente está conseguindo estar no top of mind deles, e é muito orgulho. Então, uma mistura, obviamente tem a vantagem da história e tradição, mas também todo o mérito daqui, a fábrica inteira, que está trabalhando para poder resguardar isso, né, e fazer o certo para poder continuar assim. E quando a gente fala poder continuar assim, aí vai a minha pergunta, porque hoje a Mercedes está disputando no mercado, diferente do passado, que com bem menos marcas, hoje são mais marcas, hoje tem uma estrutura tecnológica muito mais rebuscada para todas as marcas, que passou a ser algo comum, né? Todos, por exemplo, agora nós estamos em 23 com essa legislação, todo mundo com essa tecnologia nova, com o Euro 6. Sim. Então, quais são os desafios do marketing para que nos próximos anos e com a próxima geração, muito mais até racional, eles mantenham a Mercedes no top of mind? Sim. Nova geração é uma geração que a gente tem que entender realmente que eles pensam diferente, né? Eu não me considero nova geração, mas eu me considero também uma pessoa muito perto dessa geração. Sustentabilidade, um assunto muito importante, né? Então, o que a marca faz para contribuir no meio ambiente, na sociedade? Como que essa marca se posiciona, né, nesse sentido? Se importa com o próximo, né? Isso é muito importante para a nova geração. Nova geração, para ele, é importante a liberdade, a sensação da liberdade, né? Então, por isso é importante a conectividade, por isso é importante ele estar onde ele quiser, mas estar conectado com tudo que tem. Tecnologia, obviamente, é importante e mais comum hoje em dia, né, nos produtos, porque realmente a gente traz já isso com o produto. Então, a gente para a gente garantir o sucesso, a gente está entendendo esse novo público, essa nova geração, a gente está inserido de novo nos ambientes que eles estão inseridos, desde metaverso até gamification, né, das nossas ações, são coisas que a gente faz para atrair também, e a gente está tendo várias discussões com as associações que a gente faz parceria junto, também sobre como atrair mais jovens para essa profissão, né? Ser caminhoneiro, que tipo de dirigir caminhão. Um exemplo assim, que vocês estão conversando para atrair esses novos talentos da estrada? Sim, a gente tem várias discussões, por exemplo, com o Conjovem. Né? Conjovem, vocês sabem que né, já exato, são jovens já, sucessores de frotistas, transportadores. A gente tem alguns fóruns onde discute como que esse trabalho vai ser ainda mais atrativa para esse público. Mas o Conjovem é um frotista, ele não vai dirigir caminhão, né? Não, mas eles estão sentindo a falta de quem dirige caminhão, né? E hoje, nova geração não tem tanto interesse nessa profissão.
E é uma coisa super importante que acho que é interessante falar, a gente não está colocando isso nessas discussões como motorista de caminhão. A gente coloca como administrador do bem, porque essa pessoa tem que administrar aquele bem com toda a tecnologia embarcada nele e também, né, usufruir o melhor que esse caminhão consegue dar para essa pessoa. Conectividade é uma coisa muito importante, como comentei, porque você consegue ganhar muita eficiência e essas discussões continuam, né? Como eu falei, é um assunto importante hoje em dia na nossa pauta. Mas como marketing, né, voltando para a sua pergunta, para a gente garantir que esse nosso posicionamento no top of mind, para que isso continue, a gente tem que entender essa realidade da nova geração, que a gente já está muito próximo deles, e colocar realmente a solução que ele precisa. Acho que esse pensamento é algo que não muda, né? Assim, é um comportamento de uma marca que quer ser útil na vida do cliente que compra ele, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido a gente trabalha. Bem, paramos um pouco esta entrevista do Mauro Cassani com Ebru Samser para mostrar para vocês alguns dos principais trechos da cerimônia do Prêmio Top of Mind do Transporte 2023. Ela trabalha forte toda a parte de qualidade, de performance e segurança dos seus pneus. Então, eu acredito que o reconhecimento do público em relação à nossa marca tenha muito esse viés de toda a performance que eles conseguem verificar nos nossos produtos. Para a gente da Prometeum, esse reconhecimento é extremamente importante, que vem coroar um trabalho árduo feito por todo o time. Ser reconhecido como a marca mais lembrada de pneus, nós que comercializamos algumas marcas de pneus, entre elas a marca Pirelli, vem de encontro com a performance que os nossos produtos apresentam no mercado. Sempre visando o menor custo por quilômetro, a redução dos custos das transportadoras e do autônomo, mas também em direção ao meio ambiente, com as menores resistências ao rolamento do mercado, diminuindo a emissão de gases. E, ao mesmo tempo, alguns produtos que nós vemos lançando no mercado também, inclusive para veículos elétricos, que vai em direção ao que o ESG e o meio ambiente precisam, né? Muito obrigado. Vinilona Sansui. Pelo 6º ano consecutivo, a gente está ganhando esse prêmio, o que para nós é muito gratificante, né? Além de confirmar a qualidade do trabalho que a gente tem feito com relação à marca Vinilona. E agora também levando para uma outra vertente, né? O enlonamento de cargas ele anda se modernizando, a gente já vê isso nas estradas e a gente espera nos próximos anos aí também ganhar o prêmio do enlonamento mecanizado, né? Ou do enlonamento elétrico, porque foi muito falado aqui hoje sobre a pauta ESG e os enlonamentos que a gente tem proposto, eles visam a segurança do caminhoneiro, a segurança de quem está trabalhando com transporte de cargas pelo nosso Brasil aí todo. Pancarte. A Roadcard é uma empresa que sempre se preocupou em atender a todo o Brasil, ela não está focada em uma região, né, até por conta da parceria que nós temos com o Bradesco, Banco Brasil, e sempre com o intuito, como eu falei,
no momento da entrega do prêmio em ser uma empresa ágil, tanto para quem paga, né, que é o transportador, o operador logístico, o embarcador, como para quem recebe, que é o motorista autônomo. Então, a gente está muito feliz com esse prêmio, pelo reconhecimento, né, pelo nosso trabalho e que dá mais gás para que a gente siga em frente para o futuro que promete muito. Volkswagen Constellation. Volkswagen Delivery. Para a gente é muito importante, mais um ano, estar sendo lembrado como a marca mais lembrada nos caminhões pesados, com a linha Constellation. O caminhão Constellation ele completou agora 15 anos, né, no ano passado, de história, e é um produto campeão, né, que foi feito sob medida com o DNA de inovação da Volkswagen Caminhões e Ônibus, pensando em atender cada uma das necessidades dos nossos clientes. E mais uma vez aqui estamos. E agora, seguindo nessa onda de evolução e nesse caminho de sucesso, nós lançamos na linha Euro 6 o Volkswagen 26320 e o 26260 para continuar atendendo esse mercado tão importante. A gente percebe que teve essa questão da voz das estradas e de um tempo para cá você vai precisar a data para mim e o tempo. Vocês começaram a focar também nas mulheres, né? Nas mulheres na estrada. Eu me lembro muito bem que já faz também uns 20 anos, tinha uma senhora que agora eu não vou lembrar o nome dela. Para mim foi icônico quando eu a conheci. E acredito eu também que conheci ela, mas fugiu o nome dela. Eu sei o nome da cidade dela. Não Me Toque. O nome da cidade é Não Me Toque. E assim, para mim, ela é a figura mais representativa do trabalho sério, engajado, da mulher, sabe, no volante. Tive a oportunidade de entrevistá-la, como faz muito tempo, eu gravei o nome da cidade e o nome dela agora não me foge. Sim. Mas ela para mim foi icônico. E agora, eu achei bem interessante, a Mercedes tendo um olhar mais empático, mais acolhedor para essas profissionais da estrada, que são as mulheres. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a ideia e qual é o propósito dela. Sim, claro, claro. Tudo vem, né? A gente fala, né? Ouvir as estradas. E aí, o que você faz com o que você ouviu, né? Uma das coisas a gente estava ouvindo muito através da Moita, inclusive através do nosso caminhoneiro, embaixador, ele estava o tempo inteiro lá com os caminhoneiros. As mulheres estavam reclamando demais, primeiro, do preconceito, né? Tanto as mulheres que estão dirigindo o caminhão, quanto as mulheres que acompanham os maridos, né? As esposas. Infraestrutura, as dificuldades que elas têm, né? Até na hora de descarregar nas empresas, que até as empresas não têm espaço para elas esperar, ou infraestrutura, um banheiro feminino. Então, ele foi trazendo essas coisas que estava ouvindo para nós. E aí, esse é um assunto muito importante para nós como marca, mundialmente, a inclusão, né? Não só das mulheres, mas inclusão como todo. E aí a gente pensa, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, as coisas que nós podemos fazer, obviamente, são várias coisas, mas acho que uma das coisas que a gente tem poder de fazer mesmo é chamar atenção no ponto, no assunto, e criar um networking com outras empresas do nosso meio, do nosso ecossistema, para poder criar força e mudar algumas coisas, melhorar o dia a dia dessas mulheres. Então, nosso propósito é isso, né? A gente quer criar essa consciência na sociedade, que a mulher pode, se quiser dirigir, ela está dirigindo, acompanhando o marido, e ela precisa da infraestrutura, e a gente precisa melhorar preconceito, segurança, enfim. O nosso ponto de partida foi isso. E desde então, a gente fez várias coisas, e hoje a gente chegou no momento
onde a gente tem um produto para elas, onde a gente tem mais que 45 parceiras, né? Entre essas parceiras, a gente tem, por exemplo, CCR, a gente tem... Você fala parceiras são empresas, não são motoristas, né? Não, são parceiras. São empresas que apoiam a iniciativa. Que abraçaram na mesma causa. Sei, tá. E cada uma dessas empresas estão fazendo ações para melhorar o dia a dia dessas mulheres. Então, tem fornecedor nosso, tem cliente, tem associação. A gente se junta uma vez por mês. Cada um fala o que fez até agora, e aí a gente vai melhorando essas ações. Então, foram 4 anos agora e muitas coisas já fizemos. Eu posso, se quiser, exemplificar aqui. Se você puder dar algum exemplo para a gente deixar como um exemplo prático de melhoria, de que mudou, que era de um jeito e agora passou a ser de um jeito melhor, com o seu ponto de vista das mulheres. Sim, sim. Uma das coisas que a gente fez, na verdade, tudo que a gente está fazendo é sobre criar exemplos e provocar, né? Então, a primeira ação que nós fizemos foi, a gente fez uma reforma num posto de gasolina lá em Goiás e colocou banheiro feminino, masculino, lavanderia, tudo que um caminhoneiro ou uma caminhoneira precisa quando para, né? E aí, esse estabelecimento, ele melhorou o resultado dele, circulação dele, até 10%. E a gente usou isso como um exemplo, né? E provocou várias ações nesse sentido. Depois, a gente fez uma ação para a gente patrocinar CNH profissional das mulheres que estão querendo dirigir caminhão. A gente escolheu 30 mulheres, aí a gente... acompanham todo o processo, né, de carteira. Que já estavam fazendo um upgrade do D para E, alguma coisa assim. B para C, e aí a gente fez esse processo, acompanhou tudo com elas. Hoje elas têm na carteira, das 30 mulheres, 22 delas já estão empregadas, ou como assistente, né, ou como caminhoneira, já dirigindo o caminhão, e a gente mantém contato com elas sempre. E agora, recentemente, né, ano passado, nós lançamos o nosso caminhão, né? O primeiro caminhão do mundo, com muito orgulho, né? Eu consigo falar isso. Foi desenvolvido aqui no Brasil? Desenvolvido por uma mulher. Então, a gente fala... Uma mulher aqui da fábrica? Uma engenheira nossa daqui. Então, feito por uma mulher, a gente fala, feito por mulheres e para mulheres. Porque o que acontece? Quem desenhou a engenheira foi uma mulher. E quem escolheu como esse caminhão tem que ser e o que elas precisam, a gente definiu através das pesquisas que nós fizemos com as mulheres. Nós recebemos mais que 250 itens que elas pediram. Sugestões para a gente colocar nesse caminhão. A gente recebeu várias sugestões para nome. E com essas sugestões, você está falando... itens que não existiam nos caminhões. Não. Quer dizer, tipo, alguma coisa que para elas facilitaria e que agora passou a constar nesse produto específico. Não é que vai constar na linha, é um produto específico. É um produto específico, a gente fez, como eu falei, é uma provocação. Sim. Né? É para dizer que tem como fazer esse produto, tanto nós quanto o concorrente, né? Sim. Esse movimento é aberto para todo mundo, né? Porque é uma causa que tem ali. Nesse caminhão, a gente colocou, por exemplo, um banheiro. É algo que elas precisam muito, que foi o item mais pedido. Na cabina ali. Na cabina, né? Para ela não ter que sair à noite. Funciona igual num ônibus rodoviário. Sim. A gente colocou uma cozinha, fogão por indução. Né? Cabe tudo isso dentro da cabina? Sim, ali na cama? A gente tinha que ajustar apenas a parte da elétrica, né? Uma bateria separada para esses itens, mas tem secador, tem chapinha, tem um camarim. Aí a gente tem uma bicicleta atrás do caminhão, porque elas pediram que às vezes precisa entrar na cidade, vai na farmácia, alguma coisinha, ela não consegue entrar com o caminhão, então a gente colocou a bicicleta, foi pedido. E acho que uma coisa muito interessante que a gente tem geladeira, televisão, Wi-Fi, mas uma coisa que elas pediram, e acho que isso é uma coisa muito também, às vezes, né, uma feminina, um ambiente aconchegante. Então, elas queriam tapete,
queriam, sabe assim, cores mais acolhedoras para poder se sentir em casa. Então, e nós fizemos tudo isso, a gente lançou esse produto na Fenatran ano passado, e foi um ponto muito crítico realmente no movimento, porque a partir desse momento, a gente começou a receber mais solicitações para ser parceiro, a gente recebeu muita mais atenção, ou seja, aquele ponto de chamar atenção foi feito. Agora a gente está focando muito em aumentar os parceiros que nós temos e incentivar cada parceiro. Por exemplo, nós fizemos aquela ação de CNH, agora os nossos parceiros vão fazer. Imagina que são 40 parceiros, cada um vai fazer são mais 40. Por exemplo, aquela que pretende, né, atuar como motorista profissional, ela se inscreveria num site, busca como que ela acessa para ter esse tipo de benefício, ou da Mercedes ou dos parceiros? Dos parceiros. A gente tem um portal, vozdelas.com.br, e com esse portal a gente comunica todas as ações que nós temos. Então, o passo a passo está sempre lá. Mas o importante que eu queria reforçar aqui são coisas simples que a gente faz às vezes, e essas ações fazem muita diferença no dia a dia delas, né? Uma estrutura, um banheiro feminino para uma empresa, um embarcador, não é muito investimento, mas faz muita diferença. Então, compartilhar esses exemplos e a gente inspirar nesses parceiros, com certeza agora vai ser o foco para a gente poder expandir ainda mais o impacto, né? Porque eu sempre falo, isso não é um projeto, não é uma campanha, por isso que não é uma campanha de marketing, um movimento, por isso todos os concorrentes estão convidados, o nosso ecossistema está convidado, porque existe uma causa. Vocês têm, com base em estatística, alguma coisa com relação ao número hoje de mulheres que estão no volante, trabalhando como profissional da estrada, trabalhando como... Vocês têm algum número, algum dado sobre isso? Tem, mas assim, conforme a Fenatran, tem 6,5% das categorias de profissionais são mulheres. Com uma pesquisa da CNT, né? Também. Exato. Mas esse número eu considero como fosse mínimo, né? Porque as mulheres que acompanham os maridos a gente não sabe. E elas têm um papel muito importante. Até às vezes eu acho que assim, por exemplo, elas cuidam, né, do ambiente, do motorista, da saúde do motorista, isso impacta na segurança nas estradas. Então, essas mulheres a gente não sabe, e também motorista de ônibus, né? A gente ainda não tem esse dado, o movimento nosso, ele está abraçando todas as mulheres, tanto caminhoneira quanto motorista de ônibus, e esse trabalho a gente está fazendo agora para poder ter uma ideia melhor. E quando vocês ouvem essa voz das mulheres, o principal problema ainda é o preconceito? Sim. O principal problema é o preconceito. Mas esse preconceito, para a gente entender, vem muito do seu colega profissional também, ou da sociedade que vê uma mulher dirigindo um caminhão, mas a gente tem na Mercedes também mulher na engenharia, no marketing, direção de empresas. O preconceito, só para posicionar, ele está mais focado e mais grave entre os colegas ou dentro do sistema? Eu diria dentro do sistema, porque elas não estão se sentindo confortáveis, por exemplo, numa hora da entrega, numa parada onde ela tem que comer, simplesmente entrar num lugar, né, onde ela tem restaurante, ou dormir num posto de gasolina à noite. Elas têm várias citações para nós sobre esse preconceito, né? Então, eu acho que é uma coisa mais do sistema mesmo. Uma coisa quase igual, né, importante para eles, elas é infraestrutura e segurança, né? Então, essas aqui, as duas coisas andam junto, até porque não tem infraestrutura, porque ninguém acha que a mulher está na estrada, né? Uma coisa é um pouco ligado no outro, né? Mas o que eu penso sobre isso?
eu acho que, por exemplo, com todos os esforços que nós estamos fazendo, CETCESP também tem no movimento Vez e Voz, que a gente trabalha juntos, inclusive, junto forças. Tem outras iniciativas, Rota Feminina, não sei se vocês conhecem, também dentro do nosso mundo do transporte. Rota Feminina é uma iniciativa de quem? Eu não conheço. Rota Feminina é uma iniciativa mais para empregabilidade da mulher, né? Que é um outro assunto que hoje em dia, né, tem preconceito para contratar mulher. Até seguro. Tem problemas para ela conseguir fazer seguro porque ela é mulher, né? Tem regras diferentes. Às vezes eu tenho a impressão de que eu faria um seguro muito mais tranquilo com uma mulher ao volante do que com... Sim, exato. Quem realmente tem caminhoneiras, mulheres dirigindo o caminhão, relata muito isso dos nossos clientes. E a gente está juntando muito forças. E eu acho que daqui 5 ou 10 anos, essa realidade vai mudar, eu acredito que vai. Então, todos os nossos esforços vão fazer algum efeito? Vai. Então, por isso, né, isso é a minha motivação, nossa motivação nesse movimento, porque a gente tem certeza que alguma coisa vai melhorar. E aí, talvez, nova geração, que a gente sabe que tem valores um pouco diferentes, vão se sentir melhor na estrada. Ô, Ebro, esse projeto, essa iniciativa da Mercedes que vocês estão aí, né, até convidando parceiros para participar, também foi comprado muito bem fora do Brasil ou ainda há uma resistência lá na Turquia, por exemplo, que tem uma cultura um pouco diferente com relação às mulheres, e na Europa? Isso pode-se dizer que já virou global ou ainda não? Não, o que aconteceu? Quando a gente materializa, né, principalmente numa empresa alemã e também, né, onde o produto é muito importante, quando a gente materializou o movimento num produto, chamou muita atenção. Nós lançamos na Fenatran, a gente tinha lá nosso CEO global, que é uma mulher, né, a Karin. Ela viu o nosso produto, viu a reação das mulheres no lançamento, chorando. Ela falou que foi o evento mais emocionante da vida dela. E a partir desse momento foi para a Europa, levou esse assunto para o time dela. Eu recebi a Alemanha agora está estudando, né, o mercado das mulheres na Europa para levar o nosso movimento para lá. Semana passada apresentei para a DTNA, que é nossa rede lá dos Estados Unidos, que adoraram o produto, o movimento. E eu também tive várias reuniões com mercados overseas, ou seja, Dubai, alguns países latinos. Que tem alguns países que tem alguns problemas, as mulheres ficam muito mais difícil. A cultura torna a vida delas bem mais difícil. Né? Bem mais difícil. Mas nessas conversas que eu tive, a impressão que eu tive, por exemplo, os problemas são parecidos, sabia? Então, na Europa também tem preconceito. Infraestrutura está um pouco melhor, segurança também, mas preconceito existe igual. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Então, inclusão de mulher no mundo de transporte é um assunto ainda novo para o mundo inteiro. E eu sinto orgulho que a gente está sendo pioneiros nisso, né? Aqui no Brasil e levando essa inspiração para o mundo fora. Vamos acompanhar alguns trechos da cerimônia do Top of Mind do transporte deste ano. A campeã Cummins. Cummins vai seguir sempre investindo em tecnologia para que a gente possa apoiar os caminhoneiros e todos aqueles que operam no nosso setor automotivo. A gente olha hoje que tem uma mudança climática que está presente no nosso dia a dia e para isso a gente precisa de tecnologias diversas para que a gente chegue à descarbonização completa, né? Então o que trouxe a gente até aqui junto com o diesel, não necessariamente é o que vai levar a gente adiante. Então a gente vai precisar de tecnologias diferentes como gás natural, biometano, até chegar à questão de veículos movidos a hidrogênio, onde você tem emissão zero de carbono.
Bem, nós procuramos conhecer o nosso cliente, o mercado, né? Entrarmos e nos posicionarmos com o mercado com produtos e serviços que agregam valor para ele. Então, essa tem sido a forma que a gente tem penetrado no mercado através da comunicação. Também trabalhamos em eventos, vários formatos, diversificamos a nossa presença em comunicação e com parceiros estratégicos, como a Transpodata, que tem aí nos apoiado em toda essa trajetória. Grupo Vamos! Bem, o reconhecimento ao prêmio significa para nós algo bastante importante e com a certeza que a gente já conseguiu, né, fazer bastante coisa dentro do dia a dia, mas a responsabilidade também que nos é entregue de continuar nos desenvolvendo e podendo ofertar não só ao consumidor final, mas também às empresas um produto de qualidade e algo diferencial no mercado, tão restrito hoje a crédito e tão restrito hoje a produto. Bom, a gente tem um trabalho de capilarização de atendimento, foco no atendimento ao cliente, agilidade, rapidez. Nosso grande desafio é ter uma companhia que se desenvolva, seja grande sim, mas com característica de uma empresa pequena, seja rápida, dê retorno ao mercado no tempo que ele precisa, com um trabalho bastante forte no marketing e desenvolvendo os canais que a companhia tem, de máquinas, de equipamentos de linha amarela, intralogística, caminhões, ônibus e outros que surgirem pela frente aí. Afinal, né, o nome Vamos ele é bastante sugestivo. Vamos agora, categoria pesado. Scania linha R. Com grande satisfação recebemos esse prêmio hoje. É um prêmio que traz a visão do mercado como um todo para a Scania. Um produto e uma marca que trabalha fortemente buscando surpreender a cada momento, a cada novo lançamento, que cuida de todo o conforto do motorista, que cuida de ergonomia, que olha a economia de combustível como algo muito forte, que trabalha assim também com foco no ESG, olhando os caminhões a gás, que vem crescendo cada vez mais sua venda no mercado, que vem buscando cada vez mais clientes. Dessa forma, crescemos sempre buscando o reconhecimento dos clientes. Bem, o reconhecimento para a Scania sobre o Scania Super como grande lançamento do ano nos dá uma honra gigantesca. O Scania Super é um investimento da Scania em uma plataforma, desenvolvimento da plataforma a diesel, em meio a tantos outros investimentos em combustíveis alternativos, renováveis, eletrificação. A eficiência energética que o Super está trazendo aos nossos clientes ultrapassa os 8%, mas se a gente for considerar todo o histórico de eficiência energética e de redução de consumo da Scania, comparando a linha atual, a nova geração, com a linha antiga, desde 2009 a Scania chega a um nível de 28% de economia de combustível. Isso significa menos combustível, menor investimento, menor custo para o nosso transportador, menores emissões também. Nós queremos agradecer a todos os clientes, toda a indústria, todo o segmento de transporte por esse reconhecimento. O que você tem de mensagem aí para a gente finalizar esse bate-papo, falando dessa... Eu queria que você finalizasse mais focada nas estratégias, no que vocês pensam para seguir adiante, colocando a Mercedes no top of mind do transporte. Bom, primeiro eu agradeço muito, viu, Mauro? Realmente para mim é uma satisfação muito grande. De coração eu falo isso, né? Não é um script que você fala em todas as participações, porque a gente está falando de um reconhecimento muito importante, né? Ser top of mind em 7 categorias, ser a marca mais lembrada, né? Então, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que votou, todo mundo que participou, e queria que vocês soubessem que esse traz uma felicidade para nós e aquele senso de, nossa, eu acho que
fizemos a coisa certa, né? Que bom, um reconhecimento que dificilmente a gente tem acesso, né? Esse tipo de resultado, assim, é muito importante, vamos dizer assim. Agora vou ficar emotiva, melhor não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ver que o resultado foi tão positivo, a gente vai continuar, obviamente, ouvindo as estradas. E o que eu falei no início, né? A gente tem que trazer solução. Não adianta a gente ouvir, obviamente muito importante, a gente tem que ouvir para entender, mas a gente tem que trazer a solução que ele precisa. Então, a gente vai continuar os nossos trabalhos nesse sentido e eu espero ano que vem, né, estar no top of mind de novo de todos vocês e agradeço muito mesmo pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Muito bom, muito obrigado, Ebru. Então até a próxima, no ano que vem a gente conversa mais. Vamos sim. Pessoal, eu acho que coroa, né, um ano muito intenso que nós tivemos em 2022, né, e eu acho que é muito legal quando eu ouço, né, de cada um dos montadores aqui, né, o quanto a nossa régua é alta e o quanto a gente precisa fazer todo dia diferente, né, para poder atender a expectativa dos nossos clientes, né. E mais interessante ainda é quando nós somos reconhecidos por protagonistas como são os transportadores que estão aqui hoje. Então eu queria agradecer em nome da Mercedes-Benz, todo o time da Mercedes, todos os nossos colegas de Sprinter também, que também contribuem muito para o nosso dia a dia. Rinaldo, o grupo Transpodata, isso realmente faz a diferença no nosso dia a dia e nos motiva a fazer ainda melhor e, no nosso caso, continuar ouvindo atentamente a voz das estradas. Obrigado. Parabéns à Mercedes-Benz. Bom, de volta aqui com o Mauro Cassani. Que entrevista sensacional, hein, cara? Muito bacana, muita informação legal. E para mim foi especial porque me lembrou da dona Naira, lá do Rio Grande do Sul, de Não Me Toque. A Ebru lembrou muito bem, tiveram uma ação junto com ela, sensacional. Foi muito boa, boas histórias, né? Ver o quanto que essas operações do marketing envolvem todos os profissionais da empresa. Foi muito bacana. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Maurão, aí, por favor, dá aí o seu encerramento oficial aí deste programa. O meu encerramento oficial é assim, que eu estou muito feliz. Esse foi um programa realmente diferente. A gente estava acostumado a fazer tudo no estúdio, que a gente faz, sempre fez. Agora fizemos aqui uma boa parte no estúdio da Mercedes-Benz, que, aliás, parabéns para a Mercedes, um estúdio muito arrumadinho, perfeito. E o que eu achei bacana, a criatividade do Brasil sendo colocada aí para o mundo afora. A Ebru colocou a voz, por exemplo, das mulheres, né, a voz delas, que tá bombando aqui no Brasil e que a ideia já está indo para outras partes do mundo, estão discutindo que isso pode ser aproveitado. Ouvir a voz da estrada também é uma ideia que começou aqui no Brasil e também é um outro produto de exportação, mostrando mais uma vez o quanto que a criatividade brasileira, a criatividade nacional é um produto importante que é exportado para o mundo inteiro. Certeza, Mauro, muito bom. Bem, quero agradecer a você que mais uma vez ficou conosco durante toda essa programação. Agradecer ao Mauro por mais uma vez conduzir este programa e espero vocês numa próxima oportunidade aqui na Transpodata.
Explore novas fronteiras com o Scania Super, o caminhão mais eficiente da Scania, graças a muita tecnologia e inovação que leva a sua operação ainda mais longe. Com até 8% a mais de economia de combustível, até 50% de redução na quantidade de paradas, novas tecnologias de segurança e redução das emissões de CO2. Scania Super, o caminhão mais eficiente da Scania. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais.